Olá, queridos, esse é o 23º vídeo referente ao jejum de 40 dias. Como vocês observaram, eu fiquei offline, posso dizer assim, durante praticamente 7 dias e eu vou explicar o porquê. Então vamos lá, deixa eu iniciar, como a gente fala, né? Deixa eu começar do começo, explicando para vocês o que houve e como que foi, né, esse processo. Então todos já sabem, se você não sabe eu vou relatar aqui. Assim como nós fazemos anualmente, a igreja, nós fizemos um propósito de 21 dias de jejum de Daniel. Isso é um jejum anual, né, no mês de setembro a nossa comunidade faz. Ano passado terminou os 21 dias de Daniel. No 21º dia eu já iniciei um jejum de 40 dias. Então foram 21 dias comendo verduras, frutas, legumes e cereais. E ali no 21º dia, então, entrou essa questão do propósito de 40 dias de jejum somente na água. Ano passado eu tive muitos desafios, porém, cheguei ao fim do jejum de 40 dias. Foram dias assim com muita experiência. Esse ano eu decidi refazer, né, este jejum de 40 dias. Então, como que aconteceu na prática? Em setembro, iniciou então os 21 dias de Daniel, comendo também legumes, verduras, cereais, frutas. No 21º dia, eu já iniciei o primeiro dia dos 40 dias de jejum, onde também fiquei só na água e isotônico e todo aquele cuidado que eu vinha relatando durante esses vídeos, né? O que aconteceu? Ali no 21º dia do jejum de 40 dias, ou no 20º dia, não me recordo muito bem, está gravado aqui até, eu relatei que eu comecei a sentir muitas dificuldades. Então, eu passei grande parte, né? Vamos colocar aqui 18 dias em jejum, sem nenhuma dificuldade, sem nenhuma fraqueza excessiva, tudo dentro da normalidade de um jejum. Então, como eu já tinha feito no ano passado, além de ter feito estudado também, eu já entendo como que funciona o organismo e como que estava, como que eu estava me sentindo. Chegou ali alguns dias, como eu disse, ali no talvez 20º dia, 19º, não me recordo bem, eu comecei a sentir muito desconforto, então muita fraqueza. Algumas vezes eu nem chegava a relatar isso, mas eu me abaixava assim com muito cuidado. Ao me levantar já me dava muita tontura, então me sentia, fui me sentindo muito debilitado, né? Muito debilitado. Até que no culto de domingo, que eu acredito daí que foi o 23º dia, agora não quero errar, o 22º, enfim, foi aonde, antes de ministrar, eu senti muita dor na região aqui dos rins. Eu já tive cólica renal, só que não estava doendo na mesma região, né? Estava doendo mais na parte da frente aqui. E assim, foi terrível essas dores, até que tomei uma medicação para ver se me auxiliava nisso. Então, muita dor, conversei com o médico, mas me senti muito mal. Porém, durante o culto, passou e ministrei a palavra, tudo, né, de certa forma, tranquila, enfim. Quando eu saio do culto, isso foi no domingo, depois chego em casa, esse desconforto ele aumentou. Então, eu senti muita dor e não passava, só que, além disso, o próprio medicamento que eu tomei atacou o estômago. E aí foi onde a situação piorou muito. Por quê? Porque tudo que eu colocava saía, né? Eu sei que é um pouco complicado falar isso, mas vomitei muito, então não tinha nada praticamente, né? Mas água voltou, tentei tomar um pouco de água de coco, voltou. E aí nessa madrugada, com muita, eu até não tenho problema em falar isso, mas com muita teimosia,
né? Minha esposa querendo me levar no médico, tudo isso. Eu falei, não, se eu for lá, eu sei que vai chegar o momento da quebra do jejum, porque eu estou muito tempo sem comer, aquele negócio, eu sei como os médicos vão lidar com isso, né? O meu médico, ele não é presencial, e então eu fui num pronto atendimento aqui, eu sabia que os médicos iriam, né, falar, eu estava muito fraco, com muitas dores. Mas não deu, né? Vomitei muito, eu fui ao médico, então, nessa madrugada. Chegando lá, me deram medicação ali na veia, soro, e as dores foi diminuindo, porém não fiquei 100%. Passei, né, a boa parte da madrugada no hospital, até então sem voltar a comer, né, apenas com o medicamento, porém essas fortes dores, elas continuaram até que nessa segunda-feira chegou um momento ali do dia, né, acho que no meio da tarde eu fui tomar um isotônico para ver se eu voltava, então, né, a ficar um pouco melhor, e vomitei tudo também do mesmo jeito. Então não parava nada no estômago e as dores intensificaram. Até que eu retornei então para o pronto atendimento. Aí aumentaram a questão do medicamento, a dosagem, tudo. E por causa disso eu não pude mais continuar nesse jejum, porque eu estava muito debilitado, meu estômago muito atacado. Então não parava mais nada, não parava água. E aí fui aconselhado, né, pelos médicos a parar, né? Não tinha mais como o meu organismo se adaptar, se adequar ao que eu estava passando. Fiquei muito mal por causa disso, porque, né, era o 23º dia, meu alvo foi para ser 40 dias, até que conversei com um amigo pastor. E uma frase que ele falou foi que me animou. Ele disse assim: Deus recebeu o Isaac. E aí eu entendi, não é isso. É óbvio, desde o começo eu sempre alinhei assim com a minha esposa que se chegasse a um ponto da saúde, é óbvio que eu não iria continuar, até porque Deus não se agrada disso. Mas, gente, é muito difícil você encerrar algo que tu planejou para ir até o final. Então não teve descuido, eu fiz exames, não foi uma negligência. Mas o que aconteceu? Meus rins forçou muito, né? O jejum, ele acabou forçando ainda mais os rins. Então já tinha alguma pedra ali, algo, né, relacionado, ou criou nesse tempo, não sei os detalhes. Mas o fato é que mexeu, né? A pedra me deu muita cólica renal, ao ponto que ela foi expelida nesse processo que eu estava ali de 1 dia e pouco, 2 dias. Por isso que eu senti fortes dores. A medicação, para quem já teve isso, sabe que são medicamentos ali bem pesados, bem fortes, com o estômago vazio, piora toda a situação. Então, a partir disso, chegou ali na segunda-feira, à noite, aí eu comecei então a retomada do alimento, em caldo. Então fui me restabelecendo, né? Vamos dizer que foi essa semana que eu fiquei off de gravar os vídeos, porque eu precisei também ter um tempo eu e Deus, né, entendendo tudo isso, e também porque eu não estava muito bem de saúde, né, durante esse processo, por isso que não foi postado mais nada aqui. Então eu quero relatar, né, como que foi o fim desse jejum. É óbvio, eu entendo que a parte que cabia a mim foi feita com excelência, mas quando se trata de saúde, é óbvio, Deus não se agrada, não é um martírio, não é nada disso, é um propósito espiritual, então não foi uma negligência, não foi uma omissão. Tanto é que eu fiz bateria de exames depois, fiz uma ultrassom para verificar, né, não tem sinal nenhum ali de pedra, de algo nesse sentido, foi expelido mesmo. Então, por causa disso, eu tive que abortar, posso dizer assim, né, esse jejum até o 40º dia. Eu encerrei antes por uma questão de saúde, mas, né, eu fiz questão de retornar encerrando essa série dos 40 dias para que você possa compreender como que foi, e a gente não está livre de coisas que possam acontecer fora da normalidade. Eu já retornei, né, a minha alimentação, foi aos pouquinhos, mas
já está 100%, né? Eu estou dando agora uma parada nessa questão de jejum, estou intensificando, né, outras práticas espirituais como oração, leitura da Bíblia e por aí. Mas fica aqui, esse vídeo deixa encerramento então desse jejum. Quero agradecer por você ter acompanhado. E agora você pode permanecer comigo às 5h40 da manhã, porque sempre terá um vídeo novo aqui nesse canal, edificando a sua vida. Que Deus te abençoe.